Olá, tudo bem? Vamos resolver então aqui a questão número 21 da prova UFSC Vestibular 2022/1, prova amarela. E o primeiro item, o 01, ele vai dizer que o conjunto dos pontos x, y do R2 para os quais a equação, que satisfazem a equação módulo de x mais módulo de y igual a 1, esses pontos acabam formando um quadrado, né? O conjunto desses pontos é um quadrado. Vamos ver se isso é verdade. Então, o que vai acontecer aqui é, se a gente trabalha com os módulos, a gente precisa cuidar, né? E existem algumas possibilidades aqui, o módulo ele vai agir dependendo se precisa ou não, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode organizar da seguinte maneira. A gente pode ter o x, deu problema, x maior ou igual a zero, e aí o módulo dele não vai precisar fazer nada, e o y também maior ou igual a zero, tá? Isso aqui é o que a gente chama de primeiro quadrante, né? Estamos no primeiro quadrante. Se isso acontece, então a nossa equação ela vai acabar ficando x mais y igual a 1, porque o módulo não precisa fazer nada, nenhum dos dois módulos precisa agir. Organizando com o y isolado, para a gente ter a forma reduzida, a gente está com essa equação aqui, certo? E já projetando aqui num plano cartesiano, eu vejo uma equação que ela é decrescente, está no primeiro quadrante, vai cortar o x no 1 e vai passar no y no 1 também, mas eu vou ter apenas esse pedaço aqui, né, no primeiro quadrante. Eu vou ter um desenho mais ou menos assim. Tá? Agora vamos ver o que acontece com os outros. Bom, eu também posso ter o x negativo e o y pode continuar sendo positivo ou zero. Ou seja, se o x é negativo, o módulo dele tem que agir. Tá? Então, eu estou trabalhando no segundo quadrante, né? Porque o meu x é negativo, mas o y é positivo. Aí, o meu módulo vai precisar botar um menos na frente do x, porque ele é negativo, e daí com esse menos ele vai acabar ficando positivo, que é o que o módulo tem que fazer, né? Mas no y, o módulo não precisa fazer nada, porque o y já é naturalmente aqui, nessa minha consideração, um número que não necessita de modulação. Se eu deixar o y isolado, passar o x para o outro lado, eu tenho a reta y igual a x mais 1, que é uma reta crescente, que vai cortar o eixo x aqui no segundo quadrante no menos 1, e vai cortar o y no 1, e, portanto, o nosso gráfico referente a essa segunda parte aqui forma esse desenho aqui. Tá? E assim a gente segue com as outras possibilidades, né? Podemos ter o x negativo e o y também negativo, nesse caso estamos falando de terceiro quadrante. Aí os dois módulos precisam agir, então eu fico com menos x menos y igual a 1. Se eu passar o y para lá e trouxer o 1 para cá, eu tenho que y é igual a menos x menos 1. Eu estou falando do terceiro quadrante. E então, eu vou ter uma reta, ou um pedaço de reta, que conecta aqui esses pontos. Né? E se eu trabalhar no quarto quadrante, onde o x volta a ser positivo e o y ainda permanece negativo, né? Então, estou falando de pontos de quarto quadrante. Nesses casos, o módulo de x não precisa fazer nada, mas o módulo de y precisa. E assim, olhando na forma de equação reduzida de reta, eu tenho que a minha equação é x menos 1, e ela acaba por descrever esse trecho aqui. E aí observa que a gente está aqui com 4 triângulos retângulos congruentes, né? Os catetos deles ambos medem 1, então isso faz com que esses ângulos internos sejam de 45 graus. Aqui é o mesmo triângulo, então 45 mais 45 acaba dando, né, 90 graus. Assim eu tento te convencer que os ângulos aqui acabam sendo de 90 graus, então essa figura com certeza é um retângulo. E para provar que é um quadrado, resta a gente perceber que como todos os triângulos são congruentes, esses triângulos aqui, né, eles têm os mesmos ângulos, né, pode ser o critério lado, ângulo, lado, né? Então, como todos os triângulos são congruentes, todos os lados têm a mesma medida, inclusive por Pitágoras, tu descobriria que essa medida é raiz de 2. Então, de fato, esse gráfico está designando um quadrado e essa afirmação 1, então, está correta. Vamos incluir ela na nossa soma. Tá? Vamos para a afirmação número 2. Um laboratório de análises clínicas leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue
com 8 técnicos, trabalhando 8 horas por dia. Em função dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, apenas 6 técnicos estão trabalhando, 6, com a mesma produtividade, mesma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Nessas condições, o laboratório vai precisar de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue. A gente está falando aqui de proporções, né, de regra de 3. Então, eu vou trabalhar aqui com regra de 3 composta e vou montar uma tabela. Nessa tabela, eu vou ter a quantidade de dias que leva, o número de amostras necessárias para serem analisadas no laboratório, o número de técnicos que estarão trabalhando nessas amostras, tá? E a jornada de trabalho não precisa entrar, porque ela é a mesma nos dois momentos, tá? Então, eu posso trabalhar só com essas 3 grandezas. Não precisa entrar a jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho se manteve a mesma nas duas situações. Numa primeira situação, são 6 dias para analisar 1.600 amostras e são 8 técnicos trabalhando. Na segunda situação, são 6 técnicos trabalhando. Eles vão precisar analisar 3.000 amostras. E aí aqui nós temos que ver se realmente a quantidade de dias que vai demorar para fazer isso vai ser realmente menos de 12. Vamos ver se isso é verdade, vamos tentar descobrir quantos dias são necessários. Tá? E aí, na hora de montar a regra de 3 composta, minha sugestão é que tu monte uma fração a partir da coluna que carrega a incógnita. Essa fração a gente coloca ela isolada, a gente coloca assim, ó, 6 sobre x de um lado da igualdade. As outras duas colunas que não carregam a incógnita vão produzir frações e essas frações vão se multiplicar. Porém, talvez seja necessário inverter a posição atual dos números. Para decidir se vai inverter ou não, a gente sempre faz uma comparação entre a grandeza que não carrega o x e a grandeza que carrega o x, sempre de duas em duas. Então, eu vou comparar amostras com dias para terminar o serviço. Quanto mais amostras tivermos que analisar, mais dias vai demorar para terminar. Então, aqui eu tenho uma relação direta. Se a relação é direta, eu não vou mexer nessa fração, eu vou deixar do jeito que está, ou seja, 1.600 em cima e 3.000 lá embaixo. Agora eu vou analisar as grandezas, quantidade de técnicos fazendo o trabalho e dias que demora para terminar o processo. Nesse caso, quanto mais técnicos eu tiver na equipe, em menos dias termino o serviço. Se diminuiu a quantidade de técnicos, vai aumentar a quantidade de dias. Então, aqui eu tenho uma relação inversamente proporcional. E ao perceber isso, eu tenho que inverter esses dois elementos aqui na hora de montar a fração. O 6 vai para cima e o 8 vai para baixo. Feito isso, eu vou agora resolver essa igualdade, essa equação, e vou isolar o x, né? Eu gosto de começar cortando os zeros aqui. Então, já vai ficar 16 em cima e 30 embaixo. Depois, esse 16 eu posso simplificar ele com 8. Né? Aqui vai acabar ficando 2 em cima e 1 lá embaixo. Esse 6 que está aqui, eu posso simplificar com esse 6 daqui, tá? Pode ser assim. E esse 2 que sobrou aqui, eu posso simplificar com esse 30 lá de baixo. Bom, limpando esse monte de cortes que eu fiz, eu tenho do lado esquerdo 1 sobre x, e do lado direito 1 vezes 1, que dá 1, e 15 vezes 1, que dá 15. E aí, se eu multiplico cruzado ou inverto dos dois lados, eu descubro que a quantidade de dias então prevista é 15. Não é menos do que 12 dias, não. Essa afirmação está errada, eu não vou considerar ela. Vamos para a afirmação 04 agora. Na afirmação 04, nós temos que se A é essa soma enorme, então o valor de A é maior do que 11 sobre 46. Vamos tentar trabalhar nisso. Aqui, o que a gente poderia fazer? Ou a gente pode trabalhar separadamente nas duas frações e racionalizar cada uma delas, e depois tentar somar, ou a gente pode tentar trabalhar nelas agora e fazer aqui um MMC. Tá? Eu até prefiro essa segunda possibilidade, porque esses dois denominadores eles são muito parecidos um com o outro. E quando eu quero fazer um MMC entre coisas estranhas, né, que são esses dois denominadores, uma forma de não perder muito tempo e conseguir resolver o teu problema é apenas multiplicar um denominador pelo outro. E tu vai conseguir um número que é múltiplo dos dois, claro, obtendo uma multiplicação entre eles. Eu vou reescrever aqui a expressão A, ajustando o denominador. O meu novo denominador vai ser o produto
dos dois denominadores antigos. E aí, esse produto não é tão complexo de se realizar, porque aqui eu tenho o famoso produto notável, soma vezes diferença, cujo resultado é bem conhecido. Sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é bem prático de fazer. Na próxima rodada eu faço. Mas eu vou deixar aqui a multiplicação apenas representada por enquanto, para a gente poder fazer aquele procedimento de dividir o novo denominador pelo antigo, multiplicar pelo número de cima. Quando eu pego esses dois personagens, esses dois fatores, tento dividir por esse, bom, acaba cortando, sobrando esse como resultado da divisão. E aí ele vai multiplicar o número de cima. Então aqui eu vou ter 3 mais raiz de 3, que é o que já tinha lá em cima, vezes 3 raiz de 3 menos 2. Aí tem esse menos, que é bem delicado, tem que tomar cuidado. Aí vem todo esse numerador aqui, ó, 3 menos raiz de 3. E agora, de novo, né, eu vou multiplicar fazendo aquele procedimento. Divide esse novo denominador pelo de baixo, vai acabar cancelando aqui. Vai dar 3 raiz de 3 mais 2 para multiplicar o de cima. 3 raiz de 3 mais 2. Agora vamos melhorar bastante essa expressão, né? Na parte de baixo, eu vou aplicar o produto notável que eu te falei agora há pouco. Né? Vai dar quadrado do primeiro, ou seja, 3 raiz de 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado. Já aqui em cima eu vou ter que fazer uma grande distributiva. Né? Então, 3 vezes 3 raiz de 3 vai dar 9 raiz de 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 seria 3 raiz de 9. Vai acabar dando simplesmente 3 vezes 3, que é 9. E raiz de 3 vezes menos 2 vai dar menos 2 raiz de 3. Eu vou colocar tudo isso entre parênteses. Eu vou manter esse sinal de menos aqui. Eu vou trabalhar toda essa multiplicação, mas eu vou preservar ela entre parênteses. Como eu falei, esse menos ele é bem perigoso, tá? Ele está esperando para mudar o sinal de tudo que vai nascer daqui. De novo, faço uma distributiva. 3 vezes 3 raiz de 3 é 9 raiz de 3. 3 vezes 2 é 6. Menos raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vai dar menos 9. E menos raiz de 3 vezes 2 vai dar menos 2 raiz de 3. E vamos melhorar mais um pouco tudo isso. Na parte de baixo, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado cancela a raiz. Fica 9 vezes 3, que é 27. E 2 ao quadrado é 4. Aqui em cima, repara que esse menos ele vai mudar o sinal de todos esses números que estão aqui dentro do parênteses. Né? Então aqui eu vou acabar ficando com 9 raiz de 3. Então esse 9 raiz de 3, como ele vai ficar negativo, ele vai acabar cancelando com esse. Agora, esse 6 que é positivo vai trocar de sinal, vai ficar menos 6, ele vai acabar juntando com esse menos 6. Vai ficando menos 12. O 9 é a mesma coisa, tá? Aqui era menos 9 aqui dentro, mas tem um menos lá fora, vai acabar ficando mais 9, vai juntar com esse outro mais 9, vai acabar dando mais 18. E menos 2 raiz de 3, aí fica mais 2 raiz de 3, né? Quando juntar esse menos com esse aqui, e aí com esse outro menos aqui vai acabar se anulando, então aqui vai dar anulação. Maravilha! Então agora a gente conseguiu finalmente deixar a nossa expressão menorzinha. E aí nós temos então menos 12 mais 18, que dá 6, e 27 menos 4, que é 23. Só que daí a gente quer decidir se a expressão A ela é maior realmente do que 11 sobre 46. Então, para ter uma comparação mais justa, eu vou pegar essa fração, observando que aqui tem um 23 e que o dobro de 23 é 46, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para obter uma fração equivalente. Né? E aí eu chego em 12 sobre 46 com o valor do A, o que de fato é maior do que 11 sobre 46. Então essa afirmação está correta. Vamos anotar aqui que a afirmação de número 4 está correta, portanto ela vai ser considerada na soma. Vamos para agora a afirmação número 8. Numa região do estado foi registrado um aumento de 20% no número de casos de sarampo no primeiro semestre de 2019. E no segundo semestre do mesmo ano, uma redução de 20%. Logo, não houve variação no número de casos de sarampo. Essa é uma pegadinha muito antiga na matemática, né? A vontade de concordar se a gente é muito ingênuo, mas cuida, né, que não é isso o que acontece, porque a redução de 20% que aconteceu na segunda etapa
ela não foi feita no mesmo valor que foi feito o aumento. Então, a parcela que foi reduzida não é a mesma. E aí, a gente pode mostrar isso usando, quem sabe, fator de aumento e fator de desconto. Eu tinha uma quantidade de número de casos de sarampo, que eu vou chamar genericamente de S. Ocorreu um aumento de 20%. Tivemos uma nova quantidade nos casos, que está aumentado em 20%. E depois, essa nova quantidade sofreu uma redução de 20%, chegando na quantidade final. Fazer um aumento de 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2, ou 1 mais 0,20. 1 para preservar o que já tinha, e 0,20 que significa 20%. Tá? Então, o valor intermediário seria 1,2 vezes S. Lembrando que S seria uma quantidade aí arbitrária, que seria a quantidade inicial de casos de sarampo. Só que depois essa quantidade aqui é reduzida em 20%. E reduzir 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. Ou, se preferir, 1 menos 0,20. Né? Eu tinha, tirando 20%, multiplicar por 0,8 é obter 80%, ou seja, descartar 20%. Só que daí eu estou multiplicando por 0,8 o que eu tinha logo anteriormente. Né? Então, eu estou multiplicando 1,2S. E aí, ao fazer essa multiplicação aqui entre esses dois fatores que estão aqui, ambos influenciando a quantidade inicial, a gente está chegando aqui em 0,96. E isso me conta o seguinte: comparando lá com o início, quando tinha um 1 invisível aqui, a gente teve uma redução aqui, tá? Mais precisamente, uma redução de 4%, quando a gente compara lá com o início. Não está errado dizer que não teve variação. Tá? Teve uma redução aí de 4%. Então, a afirmação 8 está errada. Vamos para 16. A comissão da gincana de uma escola entregou a Maria 63 lápis, 18 borrachas, 36 canetas e informou que a aluna deveria montar vários kits iguais, com o maior número possível de objetos. Todos os kits têm que ter o mesmo número de lápis, de canetas e de borrachas. Se Maria atender às exigências da comissão, então cada kit vai ter 13 objetos dentro. Os kits têm que ser todos iguais, né? Ou seja, a quantidade de lápis em cada um, de borracha e de caneta em cada kit tem que ser a mesma. Se eu quero pensar que essas quantidades têm que ser iguais, eu preciso pensar em divisões exatas. Ou seja, eu preciso pensar em dividir uma quantidade de lápis em cada kit, de modo que essa quantidade seja um divisor de 63 para que não tenha resto nessa divisão. Da mesma forma com as borrachas e canetas. Porém, eu também quero o maior número possível de objetos em cada kit. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, em que a gente tem quantidades de objetos diferentes, mas que são parecidos num certo contexto, e a gente quer organizar um grupo com essas quantidades, sem misturar as quantidades diferentes, sem interferir nos lápis e nas borrachas, a gente está falando de MDC. Essa é uma questão em que o MDC vai ser útil para a gente. No meu MDC, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu até coloco os 3 juntos, mas eu só divido se der os 3 ao mesmo tempo. Eu vou dividir por 3 porque todos são múltiplos de 3. E de novo eu vou por 3 porque são todos múltiplos de 3. Aqui eu estou com 7, aqui eu estou com 2 e aqui 4. Tá? Então o que acontece? O que eu estou descobrindo aqui? Aqui está o MDC propriamente dito. Tá? Esse 9 aqui, ele está me dizendo que eu vou conseguir formar 9 kits. Cada um desses kits vai ter 7 lápis, 2 borrachas e 4 canetas dentro do kit. Basta fazer uma prova real. Se tu fizer 7 vezes 9, tu volta para a quantidade original. 2 vezes 9, tu volta para a quantidade original. 4 vezes 9, tu volta para a quantidade original. E aqui a gente estava falando de lápis, borracha e caneta. Então, eu já sei como ficou a constituição do kit. Essa é a melhor divisão que eu consigo fazer. O MDC me dá isso, ele me dá o maior divisor comum. Né? E assim, eu estou vendo que, de fato, o meu kit está sendo composto por 13 objetos. Então, eu vou concordar com a afirmação 16. Vamos registrar aqui que ela é honesta e, portanto, ela entra na soma.
Afirmação de número 32, números complexos. Se z igual a raiz de 3 mais i é um número complexo, então o z elevado na 7 vai dar menos 64 vezes raiz de 3 mais i. Será que isso é verdade? Bom, a gente pode fazer essa questão, é claro, à luz da forma trigonométrica dos números complexos, isso costuma ser mais prático. Para a gente não entrar aqui numa explicação que pode ser um pouco traumática ou mais difícil para vários de vocês, então eu vou propor que a gente faça na forma algébrica mesmo. E aí eu vou fazer a seguinte construção contigo, tá? Z na 1 foi dado. Z na 2 significa pegar esse z que ele nos deu e elevar ao quadrado. Não é uma coisa muito difícil, né? Vai dar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Esse 3 aqui, então, pode juntar com menos 1, fica 2. Então, fica 2 mais 2 raiz de 3i. Esse é o z ao quadrado. E z na quarta potência seria pegar o z ao quadrado e elevar ao quadrado de novo. Ou seja, pegar esse resultado aqui, que eu acabei de obter, e elevar ao quadrado de novo. Vou reaplicar o processo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Acaba dando 12i ao quadrado. E aí vai acabar dando menos 12, né? Aí, menos 12 com mais 4 fica menos 8. Então, aqui eu obtive agora z na quarta potência. Se a gente quiser chegar no z na 6, a gente pode fazer o z na 4 vezes o z na 2. Eu tenho os dois aqui disponíveis, né? Z na quarta potência vezes z na segunda potência, que está aqui em cima. Vou fazer uma distributiva aqui. Então, menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. Menos 8 vezes 2 raiz de 3 vai dar menos 16 raiz de 3i. Mais 8 raiz de 3i vezes 2 vai dar mais 16 raiz de 3i, o que dá um cancelamento aqui, né? Observe. E 8 raiz de 3i vezes 2 raiz de 3i, 8 vezes 2, 16. Só que daí o raiz de 3 ele vai acabar multiplicando por ele mesmo, vai acabar ficando raiz de 9, que é 3. Então ficou 16 vezes 3, 48 i quadrado. 48 positivo, mas vezes i ao quadrado, então vai acabar ficando menos 48. Então ficou menos 16 com menos 48, que acaba dando menos 64. Esse aqui é o nosso z na 6. O z na 7, finalmente, ele é o z na 6 vezes z na 1. Ou seja, menos 64 vezes o z na 1. Então, a afirmação está correta, porque a gente caiu exatamente no resultado que eles anunciaram. Então, a afirmação 32 entra na soma, porque ela está correta. E, finalmente, a afirmação de número 64, a última que falta a gente julgar aqui, ela diz para a gente que para quaisquer reais x, y, z, vão valer as propriedades do cancelamento da adição e multiplicação, ou seja, x mais z igual a y mais z. Se x mais z é igual a y mais z, então x é igual a y, porque eu posso cancelar. Concordo com essa daqui, verdade. Cancelamento em relação à adição. Mas o cancelamento na multiplicação tem que tomar um pouco de cuidado com uma pequena armadilha. Se x vezes z é igual a y vezes z, é certo, podemos concluir. Então, é conclusivo, com certeza uma conclusão que o x é igual a y. Isso está falso e eu vou te mostrar como que a gente verifica isso, tá? Por que é falso? Porque eu posso construir uma igualdade que não vai me levar para essa conclusão, que é a seguinte. O que vai acontecer? A gente pode colocar o nosso x para, por exemplo, ser 4, o nosso y para, por exemplo, ser 3, e o nosso z pode ser 0. Repara que a gente está trabalhando com quaisquer x, y, z reais. Então, se o z for 0, a gente não vai ter como verdadeira a conclusão final. A gente até tem a premissa respeitada, porque, de fato,
x, com essa criação que eu fiz aqui, vezes z, se torna igual a y vezes z, afinal, está dando zero dos dois lados. Mas a conclusão não é verdadeira, porque o x não ficou igual ao y nesse exemplo que eu criei, afinal, 4 não é igual a 3. Então, não dá para afirmar que para quaisquer x, y, z, o cancelamento perante a multiplicação será permitido, né? O cancelamento seria como se eu pudesse passar esse z dividindo. E se esse z for zero, eu não posso fazer isso. Então, está falsa essa 64. Isso finaliza a nossa questão. Como a 64 ficou falsa, a soma é essa. 1 mais 4 dá 5, 16 mais 32 dá 48, e 5 mais 48, 53. Essa, então, é a soma, é a resposta da questão 21. Espero que isso tenha te ajudado. Bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.